Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Ai, que coisa boa! Feriadinho! Que feriado gostoso! Seja muito bem-vinda! Bom dia! Bora lá para nossa manhã de poder? Bora lá aproveitar o nosso dia? E coisa boa! Tô aqui mandando os convites, isso mesmo, Bá, bom dia com bolo de fubá, se não tô aqui com bolinho de fubá hoje. Vem pro Manhã de Poder, tô mandando lá no nosso grupo de WhatsApp para todo mundo chegar aqui. Bom dia, e coisa boa, ó. Estão servidas? Estão servidas? Tem bolinho de fubá. E tá muito bom. Bom dia, meus amores. Que bom que vocês estão chegando. Sejam bem-vindas. E coisa boa. Bom dia, Terezinha. Sinto-me feliz de poder ter um dia te abraçado lá em São Paulo. Ah, que linda! Lá na posse da Academia Brasileira de Contadores de História, Bá. Que legal, que legal. Muito bom. Bom dia, Kari. Bom dia, Dani. Sejam muito bem-vindas. Que bom que vocês já chegaram. Nosso chazinho de hoje é de maçã com artemisia. Lembra que eu falei pra vocês dessa erva no primeiro dia? Eu super indico, tá, gente? Compra na Casa de Produtos Naturais. Artemisia é a erva do sagrado feminino, a erva do poder feminino. Então, sempre que você tiver, assim, muito no teu masculino, sabe? Fazendo, sem conseguir parar, respirar, sentir. E como é bom, né? A gente poder parar. E aí o chá de artemisia ajuda muito isso. Eu gosto de misturar, assim, então um pouquinho de artemisia, um pouquinho de maçã desidratada. E aí estamos aproveitando o chazinho. Eu amo chá, gente, então vocês vão ver muitos chazinhos por aqui. Ó, o bolinho, pediram uma receita, não, gente, eu tenho que ser sincera, esse bolinho fui eu que fiz, não, comprei prontinho. Comprei prontinho pra me dar esse mimo, né? Coisa boa. Bom dia, que tenhamos um lindo dia hoje. Eu tô achando que por causa que é feriado, o povo não tá querendo acordar cedo. Olha só. Que doido isso, né? Parece que a gente tem que se compensar porque não vai trabalhar. Então eu tenho que dormir mais. Cada um no seu processo, né? Mas que bom que vocês já chegaram, que vocês já estão aqui pra gente poder aproveitar o nosso Manhãs de Poder e poder ter um feriado delicioso, porque acordar um pouco mais cedo na nossa companhia, com calma pra gente fazer as coisas, é uma bênção que eu descobri na minha vida. E, bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos convidar mais mulheres para vir para cá. Você mandou o convite para as mulheres da tua vida? Para aquelas mulheres que estão precisando de uma palavra de fortalecimento, estão precisando ser mimadas, né? De um carinho de manhã cedo. Eu tô tão feliz que a gente lotou o nosso primeiro grupo de WhatsApp, gente. Né? Quer dizer que a gente já tem mais de 250 mulheres participando desse movimento e já estamos com o segundo grupo de WhatsApp. E isso é muito legal, né? Muito importante. Quer dizer que essa mensagem está chegando a mais e mais mulheres. Sabe o que eu queria hoje? Vou colocar aqui nos comentários o nosso chat do segundo grupo, tá? Então, se tiver alguma mulher que você queira trazer para cá, para essa roda, ou se você chegou nessa live de paraquedas, não sabe nem o que está acontecendo, entra nesse grupo de WhatsApp que eu coloquei aí nos comentários agora, porque lá ficam as gravações, não fica gravado aqui no Instagram. Então vai para lá para você garantir essa gravação, para você poder curtir essa mensagem ao longo do dia ou rever essa mensagem. E tem mais carinho, tem mais mimos para vocês por lá no WhatsApp. E para quem já tá aí, seja muito bem-vinda. Um feriado abençoado, poderoso para todas nós.
e que a gente possa olhar para o que realmente importa. Bora enviar uns aviãozinhos para essa live? Você já fez isso? Ó, o aviãozinho no canto ali, clica nele e bora mandar para todo mundo que você acha que mereceria estar aqui, aproveitando essa manhã de poder, né? Quem mais que poderia estar curtindo essa manhã de poder agora, que você gostaria que tivesse aqui? Vai enviando, envia para essa pessoa, diz para ela, né? Eu quero que você tenha um bom dia. Manda aí para todo mundo, para as mulheres da sua vida. Diz para elas, vem aqui, senta um pouquinho, escuta a Dani, veja se faz sentido o que ela vai trazer na manhã de hoje. Tão bom, né? Tão bom quando a gente descobre uma coisa que nos faz bem e pode compartilhar isso com outras mulheres. Muito bem, minhas queridas. Como é que vocês estão? Como é que foi a terça-feira? Quem é que estava aqui ontem? E quem é que ontem tentou ter um dia mais presente? Vocês conseguiram ter um dia um pouco mais presente? Trabalhando esse estado de presença, ao invés de ficar só dizendo que estava na correria, que o dia estava corrido, que o tempo estava passando rápido. Conseguiu dar uma parada, assim, uma conectada com você mesma? Centramento, por exemplo, agora. Eu paro, respiro, pego mais um pedacinho de bolo de fubá. E sinto. E percebo. Não é? Isso é tão importante, faz toda a diferença. Eu espero que a tua terça-feira possa ter sido mais presente. E sabe o que é mais importante quando a gente começa a ter tomada de consciência? Quando a gente decide fazer um movimento de desenvolvimento pessoal, não se cobrar por grandes mudanças. Muitas vezes a gente quer mudar tudo assim de uma vez, né? Então assim, eu não fazia absolutamente nada e de repente eu quero fazer tudo. Não, gente, não é esse o movimento. Pensa comigo. Vocês estão me ouvindo, gente? Tem gente dizendo que não tá ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Me avisem se vocês estão me ouvindo. Me dá um positivo aí, por favor, tá? Eu tô aqui falando bem desenfreada. Pra mim, tá tudo ok. Ah, o áudio tá ok. Obrigada, Letícia. Obrigada, o áudio tá ok. Então, talvez tenha que entrar e sair da live de novo, gente. Então, algum problema aí na conexão de vocês. Então, tá bom. Que bom que vocês estão me ouvindo. Bom, gente, então continuando. Muitas vezes a gente quer ir direto pro resultado, direto pra linha de chegada. E isso se torna um problema. Porque aí eu não tava fazendo nada, eu tava no zero. E aí, de repente, eu quero sair do zero e ir para o 100. Vocês percebem que não tem lógica esse movimento? Você passou 40, 30, 40, 50, 60 anos da sua vida fazendo as coisas de um jeito. E aí, de repente, do dia para a noite, você quer fazer de outro? Não. É um processo. Quando você começa a caminhar, por exemplo, você vai andar 1 quilômetro se você está sedentário há um tempão. Você não vai correr 20 quilômetros. E aí que a gente não tem paciência, né? A gente não tem paciência para o processo. A gente quer o resultado. E aí eu vou dizer uma coisa para você. O único jeito de crescer com mais leveza é se apaixonar pelo processo. Não é sobre chegar. Nunca foi sobre chegar. Porque a força do feminino tem a ver com esse processo, com estar a caminho. Se apaixonar pelas pequenas coisas na tua caminhada. Poder olhar e reconhecer cada pedacinho, cada pequeno avanço. Puxa, caramba, ontem, depois que eu assisti a live da Dani sobre presença, eu consegui parar, pelo menos por 10 minutos, e fazer uma pausa no meu dia, tomar uma água, coisa que eu não fazia. Você percebe? Isso é uma vitória. E são nas pequenas vitórias que a gente chega nas grandes conquistas. Bom dia, Arlene, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Quem está chegando aqui pela primeira vez, estamos no Manhã de Poder. Esse papo que vai acontecer até o dia 16 de setembro, todas as manhãs, às 7h30 da manhã.
para que vocês tenham uma manhã abençoada, cheia de poder e de fortalecimento através do contato com o feminino. E já que a gente quer se apaixonar pelo processo, já que a gente quer crescer a caminho, como é que a gente faz isso? Colocando uma coisa chamada limite seguro e estabelecendo um canal de expressão. Ó, vamos pensar numa coisa. Que dia que é hoje? 7 de setembro, independência do Brasil. Independência ou morte, não é? Não estamos nesse lugar da independência ou morte? Muito bem. O que isso tem a ver com a gente no Manhãs de Poder, Dani? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes o que mais vai te trazer leveza é poder abraçar esse grito de independência, que vem de dentro e não de fora. Afinal, o outro não é responsável pelos teus problemas. E a gente adora encontrar culpado, né? Se meu marido fosse diferente, se minha mãe não pegasse no meu pé, se os meus filhos fossem mais comportados, se o meu chefe não fosse do jeito que ele é, percebe? Sempre parece que tem alguém que podia mudar. Mas a realidade é que a única pessoa que pode mudar é você. Você não vai mudar ninguém. Todas as vezes que você fica querendo que os outros sejam diferentes, você está gastando a tua energia, jogando a tua energia fora. Agora, como eu posso me desenvolver para lidar diferente com os outros? Ou então para aprender de uma vez por todas a expressar o que eu quero e o que eu não quero e, sobretudo, colocar limite seguro. Entender que pessoas merecem estar na minha vida e que pessoas merecem não estar na minha vida. Você percebe? E às vezes a gente precisa fazer um detox mesmo, porque nós estamos cercados de pessoas que não nos ajudam a crescer. Por quê? Porque essas pessoas não estão querendo olhar para onde a gente está olhando. E isso não quer dizer que a gente vai deixar de amar essas pessoas, mas quer dizer que talvez a gente precise conviver um pouquinho menos com elas e buscar um pouco mais pessoas, procurar nossa turma, procurar pessoas que olhem para onde a gente está olhando, que nos ajudem a caminhar para onde a gente quer caminhar. Faz sentido para vocês? Ó, a Ana Cláudia está dizendo aqui que ela foi tomar um café, leite com canela com a amiga. Que delícia, né? Vocês viram o que as pausas fazem conosco? Elas fazem a gente focar no que realmente importa. E a vida é, sobretudo, feita da gente aprender a focar no que realmente importa para nós. Lembra do nosso primeiro dia sobre comparação? Não é o que o outro acha melhor, é o que eu acho melhor. Mas nesse lugar do que eu acho melhor, muitas vezes eu nem sei o que eu acho melhor, porque eu fui parando de expressar aquilo que fazia sentido para mim. Me conta uma coisa aí nos comentários, como que é para você expressar as coisas que você sente, as coisas que você pensa? É fácil expressar o que você sente? É difícil expressar o que você sente? Como é que você costuma expressar aquilo que você sente? E aí, vou te dizer uma coisa sobre isso. Saber expressar-se não tem a ver com ser expressiva. Guarda essa frase. Essa frase de hoje é para você. Não sei se você tá anotando num caderninho aí o que você tá fazendo, mas ó, presta atenção nessa frase. Saber se expressar não tem a ver com ser expressiva. E aí, quem é que tá falando isso para vocês? Uma pessoa que veio do teatro, que nunca foi envergonhada, que faz teatro desde os 9 anos de idade, que sempre foi de ir pra frente, falar, mas que tinha muita dificuldade de olhar para si mesma, de expressar o que sentia, o que precisava. E quando fazia isso, fazia de forma extremamente agressiva. Percebe? E aí eu era agressiva, porque é meio que eu achava que as pessoas tinham que saber. Sabe aquela coisa? Eu acho que as pessoas
tinham que saber o que eu estava sentindo, o que eu estava precisando, como se fosse obrigação delas. Como que elas não sabiam que eu gostava? Como que elas não sabiam que eu precisava? E aí a gente se torna expressiva, mas não consegue expressar. E quando eu falo aqui em expressar, gente, ó, Denise falou que é difícil. Deixa eu ver o que mais aqui que vocês estão falando. A Ana Cláudia falou que gosto de dar flores, né? Mas aí é de expressar o carinho pelo outro, né? Que eu tô falando de expressar as nossas próprias coisas. Carlinha falou, essa sou eu, ó. Letícia falou, eu tenho facilidade em expressar meus sentimentos com pessoas que eu confio. Já vamos falar de confiança. Essa palavra é muito importante. Sim, Kari, saber se expressar não tem a ver com ser expressiva. Por que a gente tem tanta dificuldade de expressar aquilo que a gente sente? Porque normalmente nos falta confiança. Confiança em nós mesmas, confiança no que a gente sente, não é? A gente não tem confiança no que a gente sente. Porque não parece ser seguro sentir o que a gente sente. E confiança no outro. Será que o outro não vai me julgar? Será que o outro não vai fazer pouco caso disso que eu tô pensando ou sentindo? Percebe? E aí, nessa minha trajetória toda, trabalhando tantos anos com um grupo de mulheres, uma das coisas que as pessoas sempre me questionavam era, Dani, mas você faz um processo de mentoria em que mulheres que não se conhecem vão estar juntas em um grupo falando de coisas que são íntimas suas, né? Dos seus medos, dos seus travamentos, das suas dúvidas. E como que essa mulher vai se sentir segura para expressar aquilo que ela está sentindo? Como? Não faz sentido uma coisa dessa. E aí, as minhas mulheres iniciadas que estão por aí podem dizer isso melhor do que eu. Acontece uma mágica. A mágica do poder do grupo. Quando estamos juntas, olhando para o mesmo lugar, conseguimos expressar. E tem uma frase que eu sempre falo quando nós estamos nos grupos, que é o seguinte: se a tua colega trouxer uma situação, um trauma, um medo, uma dificuldade dela, você vai olhar para ela com julgamento? Você vai dizer tá certo, tá errado, ela devia fazer assim, devia fazer assado? Ou você consegue olhar para ela com acolhimento? Você vai escutar o que ela tem a dizer, sem querer julgar, apenas acolhendo para que ela possa lidar com isso, digerir isso e fazer escolhas, afinal é sobre a vida dela. E aí, normalmente, a resposta que eu recebo é: eu vou acolher, Dani, eu não vou julgar, não tô aqui para julgar, quem sou eu para julgar? E aí eu digo assim, tá, então você não vai julgar a tua colega. Mas por que você não está se expressando? Você está achando que ela vai te julgar? Então, peraí, você não vai a julgar, mas ela vai te julgar. Vocês percebem que essa é uma postura arrogante? Em que eu digo que o outro não tem capacidade de me acolher do jeito que eu tenho capacidade de acolher ele. E isso é muito importante de olhar. Eu não consigo confiar nessa pessoa porque ela não vai acolher como eu sou capaz. E aí a gente aprende que se eu sou capaz, o outro também é capaz. Se eu disse sim para esse processo e aquela mulher que está na minha frente, está ali na telinha junto comigo, também disse sim para esse processo, nós duas decidimos olhar com amor. E ó o respaldo aí das minhas mulheres iniciadas nos comentários. A Carla tá falando, é muito forte, como se nos conhecêssemos de muitos tempos passados com sororidade. Linda, Carla. E essa palavra, né? A gente fala muito na mentoria dessa palavra. O que é a sororidade? É aprender a acolher a outra mulher que está conosco, sem julgá-la. Ó, Andréia completa. E assim, Andréia, outra mulher iniciada maravilhosa, nós aprendemos a não julgar e amar cada história contada. E assim, acolhidas, vamos nos contando, nos permitindo olhar para as feridas com amor. É exatamente sobre isso. Tem uma fala da doutora Clarissa que eu amo de paixão,
em que ela diz que não existe nada no mundo que não seja passível de perdão. Nada mesmo. E às vezes a gente tem dores e culpas dentro de nós que a gente diz, nossa, ninguém nunca pode saber disso, porque isso não é passível de perdão. Vou trazer um exemplo para vocês de uma coisa que talvez vocês conheçam, saibam, né? É da ficção, mas tem tudo a ver com a realidade. Algumas pessoas não sabem, mas eu tenho meus momentos noveleira. Acho que eu puxei da minha mãe, né, mamãe? Eu gosto de algumas tramas de novela e eu tenho acompanhado a novela Pantanal no momento. Eu acho uma dramaturgia muito rica, um texto muito rico e traz algumas questões importantes, principalmente do feminino, que tem que ser debatidas, né? Eu não sei se algumas de vocês acompanham essa novela, mas tem uma situação que até ficou bem falada em todo o Brasil, que é a história da Maria Bruaca, né? Aquela situação da traição. E existe a outra mulher, né? A Zuleika. E ontem teve uma cena dela com a enteada e ela guarda um segredo, né? Um segredo sobre a paternidade do filho mais velho. E a enteada foi perguntar, dizer pra ela assim, mas você não quer, né? Não vai abrir isso pra mim, não vai contar? E ela falou assim, tem algumas coisas na nossa história que a gente tem que esquecer pra conseguir seguir. Mas, de repente, o destino coloca elas na nossa frente de novo. Faz a gente ter que lidar. E aí a gente descobre que não esqueceu, que ainda está dentro de nós. Gente, quando eu escutei esse texto, eu falei, é exatamente sobre isso. Não dá para ignorar uma vírgula da nossa história. Nós precisamos olhar com amor para tudo que aconteceu, por mais difícil que seja. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Mas eu preciso aprender a me acolher, porque essa situação me trouxe até aqui. Isso que aconteceu do jeito que aconteceu me fez chegar até aqui. E aí eu consigo acolher sozinha? Não consigo. Eu preciso de um grupo, eu preciso de uma mentora, eu preciso de alguém que olhe para mim sem julgamento, porque o julgamento tá demais nesse mundo. Quanto a gente tá aí em rodas, ou então em espaços de trabalho ou de amizade, em que as pessoas julgam demais, tem sempre uma opinião sobre a vida dos outros. Ah, mas fulana devia fazer assim, mas se fulana... Né? Gente, quando você tá falando pro outro, isso diz muito mais sobre você do que sobre o outro. É o que você pensa, é o que você acredita, os valores são importantes para você. Quem é você para saber mais sobre a história do outro do que a própria pessoa? Percebe? E aí a Eliane maravilhosa, que também tá com a gente, tá na estrada, que eu sei, mas tá com a gente, nos acompanhando, falou, o perdão a si mesmo é o mais difícil e o mais importante. Exatamente. Porque quando eu estou com mulheres que podem me acolher, eu começo a me acolher e aí eu paro de me chicotear. Para pensar uma coisa comigo aqui. Talvez boa parte dos teus travamentos, resistências, cansaços, dos momentos em que você se sente fraca e incapaz, estão ligados ao fato de você não conseguir se perdoar, não conseguir aceitar certas coisas que aconteceram com você. E aí é como se a gente fosse ficar emperrada em alguns lugares da nossa vida. E, gente, o julgamento, ele machuca, ele limita. Várias de vocês falando, né, sobre esse lugar do julgamento. Trocar julgamento por acolhimento é um processo de aprendizagem. Quanto mais eu vou aprendendo a acolher, mais eu vou ficando leve, mais eu vou conseguindo seguir. Ontem à noite eu estava atendendo uma cliente no individual e ela falava isso, Dani, eu tenho experimentado uma nova sensação de leveza que eu não sei lidar, é novo para mim. Tava tão emperrada, tava tão travada e agora eu tô ficando leve, né? A Carielle teve comigo num trabalho lindo, individual de propósito, né? E é sobre isso, é sobre desemperrar, e a gente merece, gente. Só que a gente tá tão acostumada a dar errado que a gente não expressa. E aí a bola de neve que se forma. Tem um monte de coisa aqui dentro. Eu não expresso, eu guardo pra mim, eu quero esquecer.
eu fico no deixa pra lá, não vou lidar, melhor não mexer nisso. Aí eu tenho vários sintomas físicos, mentais e emocionais. E aí o que acontece? Eu vou ficando mais exausta, eu vou descontando nos outros, as minhas relações começam a piorar e eu vou sentindo minha vida travada. Gente, você não nasceu para sofrer, para ficar presa. Você nasceu para brilhar, para poder entregar o que você tem de melhor aí dentro desse coração para o mundo. Só que para isso você precisa expressar. Porque quando a gente expressa, a gente reconhece as nossas necessidades. Percebe? A Cristiane tá dizendo gratidão por cuidar de mim todas as manhãs. Ah, Cris, que linda. Um beijo para Sergipe, viu? Delícia saber que você tá aqui comigo nessa jornada. A gente precisa ser cuidada. Sempre falo para as minhas alunas, eu gosto de cuidar, de mimar, de oferecer para vocês um ambiente seguro para vocês crescerem de forma segura. E é isso que nós merecemos, um ambiente seguro para crescer de forma segura. E esse movimento de mulherar, né, de estar entre mulheres, hoje nós estamos indo agora para a 8ª turma da mentoria e são mais de 250 mulheres que estão aprendendo a acolher sem julgar, que estão aprendendo a cuidar da própria história. E isso é muito potente. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando se fala de expressão, de que forma você gosta de se expressar? Você já parou para pensar nisso? Qual é a tua forma de expressão favorita? Eu sempre gostei muito de falar, né? Não é à toa que estou aqui fazendo live para vocês, não é à toa que tem um livro chamado Poder da Palavra Falada, né? Então, a fala é uma forma de expressão que me ajuda muito. Então, ao longo da minha trajetória, eu fui aprendendo que não só falar, mas ouvir são formas expressivas muito importantes para mim. Mas eu aprendi a força do escrever também, né? Tanto que eu pratico uma coisa todas as manhãs chamada escrita curativa. Esse aqui é um caderninho, tá comigo desde o início do ano. E aí, todos os dias, ou na maioria dos dias, né, eu vou escrevendo como que eu tô me sentindo, alguma coisa que tá me inquietando, alguma coisa que eu tô querendo olhar. E muitas vezes quando a gente deixa no papel, se afasta um pouquinho, a gente descobre que aquilo que a gente estava sentindo só precisava ser elaborado. A expressão é maravilhosa para isso. Ó, e eu vou mandar um beijo pra Bahia agora. Beijo, Risolândia. Que coisa linda, né? Risolândia tá falando que uma das melhores coisas que me aconteceu foi ter conhecido você. Que linda, meu amor. Um beijo. Muito obrigada, viu? É uma honra poder estar contribuindo aí na tua história. Andréa falou, mulherar é nosso alimento pra alma. Olha só. É isso aí, alimento para a alma. Tô aqui com meu bolinho de fubá. As nossas rodas, a nossa expressão são o nosso alimento para a alma. A gente tem que nutrir a nossa alma. E a gente não tem que nutrir a nossa alma só de fora, a gente precisa nutrir dentro também. E aí que a gente se esquece muitas vezes, né? Ó, vocês estão falando aí das formas expressivas, né? Falando, artesanato, escrever, conversar. E como é importante, às vezes, a gente descobrir de que forma a gente gosta de se expressar. Porque nós vamos deixando de descobrir. Na infância, a gente passa pela experiência de se expressar de diversas formas. E aos poucos isso vai sendo tolhido. E aí eu escuto muito das mulheres, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei cantar, eu não sei dançar. E aí é tanto não sei que eu sempre me pergunto, a expressão tem a ver com conhecimento? Você acha que expressão tem a ver com conhecimento? Não. Apesar do mundo ter nos ensinado que expressão é arte e arte precisa de conhecimento, expressão é arte. E arte pode ter conhecimento, mas que tipo de conhecimento? Talvez o conhecimento de dentro para fora. Percebe? E aí, eu preciso fazer isso sair. A Rosana tá falando aqui, eu gosto de ler. Mas você percebe, Rosana, que quando você lê, você não está expressando?
Quando você lê, você joga mais coisa para dentro. E aí vai enchendo de informação. Você precisa colocar para fora. Né? Ó, a Carielle falou, me expresso pelas músicas que eu ouço. Ótimo, mas para eu ouvir, eu preciso cantar então junto, né? De colocar para fora. Pensem, gente, que expressar é colocar para fora de alguma forma. Essa é a força maior do nosso expressar. É esvaziar tudo aquilo que tá ali dentro que precisa sair de algum jeito. Ó, a Andrea que tá com a gente, ela é um exemplo. Ela se descobriu escrevendo poesia no processo, né? No processo da mentoria. E ela descobriu o quanto é curativo para ela poetizar, né? Como ela acabou de falar aqui pra gente. E aí, a arte, ela nos ativa o estado da expressão. Por isso que no meu processo conto-terapêutico vai ter muitos exercícios artísticos. Além dos contos, a gente sempre faz atividades artísticas para a gente poder impulsionar tudo isso, movimentar isso dentro de nós. Ó, a minha mãe tá falando, peraí, deixa eu voltar. Eu ouvi de uma amiga a seguinte frase, amiga, te amo, você me ouve sem me julgar. Exatamente, esse é o lugar, né? Ó, a Áquila tá aqui com a gente também, um beijo, Áquila, que bom te ver aqui. Falou que ama dançar. A Ana Paula falou esvaziar o que tá transbordando em nós. Exatamente, exatamente. Ó, Rosana falou, eu gosto de ler e falar do que eu li. Arrasou, Rosana, é exatamente esse lugar. Pensa que a gente precisa transbordar, a gente precisa deixar sair aquilo que tá dentro de nós. Isso é da força do nosso feminino, o feminino expressa. Só que aí muitas vezes a gente tá sendo expressiva, então eu tô, sei lá, contando uma história, cantando uma música, mas eu não tô me relacionando com isso. Porque eu não quero colocar nada de mim, eu tranquei com um cadeado quem eu sou, a minha história. E aí eu fico só na expressão técnica, só pra fora. E como é importante deixar o que tem dentro de nós vir à tona. Eu digo que eu me tornei terapeuta, por ser contadora de histórias. Por em um momento da minha história escolher que eu não queria ser só expressiva, que eu queria expressar. Porque expressar é transmutar, né? E transmutar é conseguir transformar o que precisa ser transformado. Então, que delícia estar vendo todas as formas expressivas que vocês estão escrevendo aí. E aí eu quero dizer, quando a gente tá mal, a gente não quer fazer nenhuma dessas formas expressivas. Você já parou para pensar? O que a gente aprendeu? Que quando a gente tá mal, a gente tem que ficar bem quietinha. Só que às vezes, quando nós estamos tristes, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos com medo, tudo que nós mais precisamos é expressar. Para que aquilo que está nos afligindo não nos vá corroendo por dentro, percebe? A gente precisa que isso saia. E muitas vezes, quando eu tô com raiva e eu pego meu caderninho e eu até faço assim quando eu termino. E aí, eu me dou um tempo e quando eu volto para ler, o que acontece quando eu volto para ler? Opa, peraí, então nem era tanto assim, nem era tanto que eu tô sentindo. Você tem noção? Você tem noção disso? E treinar essa expressão, treinar esse movimento expressivo é algo muito importante. E muitas vezes nós precisamos de suporte para treinar esse movimento expressivo. Treinar, se expressar em todas as horas. Na mentoria eu sempre falo, gente, vocês não têm que estar aqui só quando vocês estão bem. Quando vocês estão tristes, quando vocês não estão querendo falar, é onde vocês mais precisam estar. Vamos trazer o exemplo de uma criança, né? Muitas vezes quando a criança tá amuadinha, quietinha no canto, tudo que ela precisa é que a gente vá lá, puxe conversa com ela e encontre um jeito dela expressar. E aí, enquanto ela expressa, ela vai liberando aquilo que tá travando ela. Percebe? Com a gente não é diferente. É exatamente o mesmo processo.
Mas muitas vezes o que trava a nossa expressão é a falta de limite que nós deixamos de dar ao outro, né? Nós não damos limite ao outro e aí a gente fica meio que deixando o outro controlar aquilo que eu posso expressar. O que a nossa sociedade nos ensinou? Que é melhor não fazer perguntas, fica quietinha para não incomodar, né? Menina bonita não deve incomodar, não deve fazer perguntas, seja boazinha, fique quietinha, né? Que é desse jeito que nós temos que fazer. Faz sentido? Ó, Letícia acabou de colocar pra gente, pedir ajuda às vezes é interpretado como fracasso, exatamente. Aí o que eu aprendo como uma mulher forte que eu sou? Que eu tenho que cuidar de mim mesma, que eu não preciso pedir ajuda pra ninguém e que eu sou autossuficiente. Não. Você precisa de suporte para poder estar forte. Porque você pode cuidar de você, mas para isso você tem que se acolher. Você tem que parar de se chicotear. E você precisa reconhecer que você vai ter momentos de tristeza, que você vai ter momentos em que você não está se sentindo bem. Percebe? É exatamente esse lugar. E é esse lugar que a gente ativa com o limite seguro. Em que a gente diz para o outro, olha só, é só até aqui. É que a gente diz que eu não sou louca porque eu tô falando o que eu tô falando. Eu não sou desequilibrada. Sabe os taxamentos que a gente tem, que às vezes faz a gente não expressar? É louca, é desequilibrada, não sabe. Quantas e quantas vezes a gente fica ouvindo isso? E muitas vezes a gente ouve dos homens, né? Vocês já pararam para pensar? Porque os homens muitas vezes não, de modo geral, eles têm muita dificuldade de expressão. E aí, como eles têm muita dificuldade de expressão, toda expressão que vem de nós assusta e intimida. Porque nós temos dentro de nós o masculino e o feminino, essas duas forças. E aí, muitas vezes, os homens estão muito longe do seu feminino e as mulheres estão muito longe do seu feminino também. No mundo em que vivemos, os homens e as mulheres têm disputado a conquista, a realização. E isso é do masculino. E aí, o que a gente precisa? Dessa integração. De entender que nós precisamos expressar no nosso feminino para que eles tenham força para entrar em contato com o feminino deles também. Mas esse é um grande processo que começa com um lugar chamado limite seguro. Falando em limite seguro, falando num lugar, eu quero trazer hoje para vocês, né? Todos os dias eu estou trazendo uma dosezinha do Mulheres que Correm com Lobos. E hoje eu quero trazer algo sobre o primeiro capítulo do livro, que é um capítulo muito importante, com um conto chamado La Loba. E aí, na La Loba, a gente olha muito para esse lugar, para a força da expressão em nós, né? E como desde sempre a gente resolve as nossas coisas expressando. E quando a gente vai parando de expressar, nós vamos chegando num deserto de nós mesmas. E a doutora Clarissa fala um pouco sobre isso, aqui nesse meu livro, na página 55 do primeiro capítulo. Ela vai dizer assim: o deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota de água e as flores armazenam umidade, abrindo apenas de manhã cedo e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante, e quase tudo que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. O deserto não é exuberante como uma flor ou uma selva. Ele é intenso e misterioso nas suas formas de vida. Muitas de nós vivem vidas desérticas, ínfimas na superfície e imensas por baixo. La Loba nos revela as belas consequências que podem advir desse tipo de distribuição
psíquica. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância devido às crueldades passadas ou por não lhe ter sido permitida uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto com uma flor vermelho vivo e em todas as direções 500 quilômetros de nada. Vida desértica. É desse jeito que estamos sem desenvolvimento pessoal, sem processos de autoconhecimento. Os vazios vão ficando cada vez maiores e nós vamos vivendo com ansiedade, com síndrome do pânico, com burnout e com mais um monte de nome, porque tudo aquilo que a ciência e a medicina não conseguem lidar, elas dão o nome de síndrome. E aí a gente vai se taxando, né? Eu tenho isso, eu sou bipolar, eu tenho isso. E a gente dá nome, bota na caixinha e deixa a vida desértica lá embaixo, guardada. Rosana tá dizendo, eu consegui ler o primeiro capítulo, é um livro difícil de ler. E aí eu vou te dizer, Rosana, esse não é um livro para ler sozinha. Parem de pensar que vocês vão ler esse livro sozinha. É uma ilusão. Você precisa de grupo para ler esse livro. E não é de qualquer grupo. Você precisa de um grupo com uma profissional preparada que possa te dar todo o acolhimento para você esteja tudo bem. Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Me deem oi, que eu achei que tinha ficado sozinha. Voltou? Destravou? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Oi, gente. Não tô recebendo os comentários de vocês, então não sei se vocês estão comigo. Ai, que bom. Obrigada, Áquila. Deu uma oscilada, não sei o que aconteceu, mas voltou. Tô aqui, tá, gente? Tô aqui. Estamos falando de deserto, né? Estamos falando de deserto. Obrigada pelo oi. Sim, voltou. Que bom. E esse lugar dessa vida desértica que o livro traz, né? Que é difícil da gente olhar, gente. A doutora Clarice, ela vai no âmago. E aí, se eu não tiver um grupo, se eu não tiver suporte, se eu não tiver atividades para conseguir lidar com esse livro, ele vai voltar para a estante. E eu não vou ler. Ou eu vou ler de forma superficial. Percebe? Chega de ser superficial. A vida é muito curta para não ser profunda. E você merece sair dessa vida desértica. Você merece cuidar de tudo que está aí dentro, guardado, travado, e que muitas vezes faz esses vazios estarem aparecendo externamente. E hoje eu posso te dizer com total certeza que eu tenho as ferramentas para te ajudar. O Manhãs de Poder vai ser esse espaço em que até o dia 16 a gente vai ficar olhando para isso. E se você quiser dar o próximo passo, nós estamos abrindo a nova turma da mentoria. Pé no Chão, a iniciação, que vai estudar os 8 primeiros capítulos do livro de forma muito profunda. 9 meses de processo para a gente ir a fundo nesse livro e transformar a nossa vida. As histórias são bálsamos medicinais e nós merecemos mergulhar na nossa história com suporte. E hoje o suporte que eu ofereço é o estudo profundo do livro, a minha metodologia do PSA, né, que é o Pensar, Sentir e Agir, as atividades artísticas, tem kit presencial que chega em casa para dar suporte, tem tanto mimo, gente, eu vou contar mais para vocês, tá? Mas quem já se sentiu chamada assim agora, nesse momento, depois me manda uma mensagem lá no WhatsApp, no privado, que eu já conto detalhes para vocês. São 9 meses de processo. É um processo lindo, é uma gestação de cura. E é isso que nós precisamos. Lembra que eu falava no início que a gente tem que se apaixonar pelo processo? Pois é. E Andréia, maravilhosa, bom dia. Um beijo para você, que bom que você tá por aqui. Muito bem, a Áquila já falou que quer, a Rosana já falou que quer. Depois vocês me chamem no privado, tá, gente? Que eu passo detalhes para vocês. A gente tá começando a preparar essa nova turma, essa nova jornada.
E vai ser lindo, lindo, lindo. Ó, a Carla é da primeira turma, exatamente. A gente está indo para a 8ª turma agora. É uma jornada fabulosa, fabulosa. A Dani te pega no colo. Ah, é isso mesmo. Eu pego no colo, eu vou junto. E a gente vai ficar do final de setembro até maio do ano que vem juntinhas. Os encontros são a cada 15 dias. Então dá tempo de ler, de digerir, de viver essa história. Então, quem tiver interesse, me chama que eu conto mais no privado, tá? E agora, falando nesse lugar da força expressiva, né? Do quero expressar, do quero colocar no mundo, eu quero contar um conto para vocês. E esse conto de hoje é para você olhar com carinho e levar ele pro teu feriado. Ele fala sobre limites seguros. Vamos ouvir? Então respira. Abre espaço dentro de você. Se permite ouvir, porque o conto traz assim. A palavra do conto é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando pensam que está morta, ela cresce, renasce, floresce. Era uma campina. Pensa numa campina linda, linda, linda. Tudo muito verdinho. Uma grama a perder de vista, algumas árvores, um riacho de água cristalina. Era lá que morava um bode. Ai, que lindo era aquele bode. A vida dele era muito boa. Ele acordava todo dia de manhã, comia a relva ali, fresquinha, molhada do orvalho da manhã. Tomava água cristalina no riacho. Tinha uma cabra para chamar de sua. A vida era muito boa. Só que um dia, porque tudo na vida acontece com um dia, bem, chegou na região daquela campina um leão. Não se sabe se fugido do circo ou de algum zoológico, mas o que sabemos é que ele estava faminto. Chegou, se posicionou numa pedra, onde ele podia ter uma visão completa da campina, e começou a mirar o bode. Dizem que naquele dia o bode entendeu o que significava estresse. Afinal, ele acordava de manhã, queria comer a relva molhada do orvalho, que ele amava, e não conseguia porque o leão estava olhando para ele. Queria tomar água cristalina, não conseguia porque o leão estava olhando para ele. Namorar com a cabra, nem pensar. A vida dele começou a ser aquela agonia, meu Deus do céu, o que esse leão quer, o que esse leão vai fazer comigo, e agora, e agora? E aí um dia ele teve uma ideia, vou acabar com isso de uma vez. Tem que resolver essa minha situação com esse leão. Já sei, eu vou ser amigo desse leão. Se eu ficar amigo dele, ele não vai me jantar. Como é que a gente fica amigo de alguém? Eu preciso ficar amigo desse leão. Como é que... Já sei, vou dar um presente para esse leão. Se eu der um presente para ele, ele vai querer ser meu amigo. E aí tá tudo certo. E aí o bode ficou pensando, mas como é que eu vou dar um presente para esse leão? O que esse leão pode querer? Já sei. Eu vou dar o que eu mais gosto. Porque se eu gosto, ele vai gostar, imagina. Vai ser isso, vai ser perfeito. Então, o nosso amigo bode pegou uma cesta de vime bem bonita, encheu a cesta com a relva molhada do orvalho da manhã, bem verdinha, e levou pro leão. Colocou na frente do leão e disse: oi, leão. E aí, vamos ser amigo? Pra você. O leão olhou pro bode, olhou para aquela cesta e comeu o bode. Fim.
fim da história. Vocês estão rindo, é? Eu só digo uma coisa pra vocês. Não dá pra dar relva pra leão. Enquanto a gente continuar dando relva pra leão, a gente vai ser devorado. A gente vai ser devorado. Chega! Chega de dar relva pra leão. Não! Atitude frente à tua vida. Limite seguro. Ai, mas é porque tá bom pra mim. Então, olha de verdade pras coisas. Enquanto você ficar dando relva pros leões, você vai ser engolido. Pois é, ó, a Cristiane falou, sabia que isso não ia dar certo? Pois é. De onde que dar relva pro leão vai dar certo? Você percebe? Quanto na tua vida você tem dado relva pro leão? E aí, teu grito de independência, tua expressão fica prejudicada. Porque você fica ali dando relva pro leão. Chega, né? Bora usar esse dia de independência para cuidar mais da gente? Vamos? Sim, esse é o momento que eu vou fazer uma pose. Meu bolinho de fubá, meu livro, minhas florzinhas que eu colhi ontem, mas estão valendo ainda, né? E você vai fazer um print dessa tela e você vai dizer o que te causou essa manhã de poder de hoje. Qual é a frase que fica pra você? Tá? Vou fazer, você printa isso. Mas vocês printem bem, que ontem vocês deram umas printadas, eu com cada cara. Vou fazer carão, vai lá. Ó, o carão tá bonito. Vou no carão, bem bonito. Printa aí. E me marca, compartilha e me marca, que eu quero ver como é que chegou até você essa mensagem. Eu vou compartilhar aqui no meu perfil também. O bode gosta de relva, mas o leão gosta de bode. Pois é, e aí? Então a gente não pode dar relva para leão. A gente tem que entender quem é tóxico na nossa vida, quem precisa de distância, limite seguro. Sim? Muito bem. Um feriado abençoado para você. Se você está chegando por aqui agora, não vai ficar gravado aqui no Instagram. Se você quiser viver essa experiência das manhãs de poder, ter as gravações, ter todos os detalhes, você precisa entrar nesse grupo de WhatsApp que eu coloquei aí, que já é o nosso segundo grupo, porque o primeiro tá lotado. E a gente vai por lá trocar muito. E aí a Letícia tá perguntando qual que é a autora do conto. Então, Letícia, esse conto é um conto popular que eu ouvi e que eu adaptei. Então, ele é popular e ele tem uma mãozinha da Dani Pamplona aí na jornada, porque eu nunca achei ele registrado. Então, ele veio através da escuta e se materializou através de mim. Tá bom? Chegou tarde, já tá no grupo, mas você vai ouvir o conto. Maria Rita, se você tá no grupo, eu já vou colocar a gravação lá. Fica bem tranquila, que lá você vai poder rever e escutar o conto inteiro. Não se preocupa, tá bom? E quem já sentir no seu coração que quer vir pro pé no chão, me manda uma mensagem. Mas nos próximos dias eu conto mais. Estamos juntas, tá bom? Um beijo no seu coração. Um lindo dia de independência e até amanhã, às 7h30 da manhã. Te amo, amo vocês. Obrigada. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.